Bem-vindos ao Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos continuar com as 7 trombetas. Fica connosco, aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Para nos ajudar, nós temos aqui o pastor Dário. Muito bom estar aqui. E antes de começar, vamos fazer uma oração. Eu queria se tu pudesses orar pela Darlene. Ela está doente e precisa das orações de Deus. Ok. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama de uma maneira grandiosa. O Senhor tem um carinho por todos nós e queremos, Senhor, pedir pela Darlene. Ela está sofrendo, ela precisa da Tua bênção na sua vida, na sua saúde especialmente. Queira, Senhor, curá-la segundo o Teu amor, segundo a Tua misericórdia. Alcance a todos aqueles que nos ouvem também, que têm as suas lutas. Queira abençoá-los, ajudá-los, curá-los de acordo com a Tua vontade. E, Pai, continue conosco ao abrirmos a Tua palavra e continuarmos o estudo deste livro tão bonito, tão significativo para todos nós. Fique conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos ler a quarta e a quinta trombeta. Nós não vamos gastar muito tempo no quarto porque é uma mensagem que já falamos bastante, porque é o mesmo da quarta igreja e do quarto selo. Vamos ler então, só fazer aquela conexão e depois ir para o quinto, porque o quinto é que é bem diferente. Vai ser todo o capítulo 9 até, só uma trombeta. As outras era só um versículo, 2 versículos, mas o quinto é bem grande. Então, lê para nós Apocalipse capítulo 8 ainda, e lê versículos 12 e 13 para nós. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ok. Então, o 13 já está a falar, né? Os próximos 3 vai ser o pior. Mas antes de chegar lá, vamos só focar um pouquinho no versículo 12. Quando nós falamos das 4 igrejas, a quarta igreja é aquele tempo que a igreja basicamente morre, né? Começou a torcer no terceiro as verdades de Deus, mas no quarto Deus até fala, olha, tu estás a morrer, estás morta, não tens a verdade mais, né? E aqui nós estamos a ver o mesmo simbolismo. É um mundo sem luz, né? Uma boa parte da luz foi tirada. E quem é a luz? A luz é Jesus, Ele que ilumina a nossa vida, trazendo esperança, que afasta as trevas do pecado. Né? Então, claramente nós vemos aqui que é um período de escuridão espiritual. Exatamente. Né? Yeah. Que é a mesma mensagem que nós lemos no quarto selo, né? Que também era sobre escuridão. O sol foi atingido e a lua e não tinha luz. Então, é uma mensagem que nós já lemos. O fato que, outra vez, isto não é Deus a fazer isto, mas foi as pessoas que escolheram isto. Eles queriam seguir leis que não eram de Deus, leis que não estavam na Bíblia. E por causa disso, nós entramos num período que até fora da igreja eles chamam o tempo escuro do mundo, né? Muita morte, muito sofrimento. As pessoas viviam sem esperança, sem luz.
Foi um período de muitos erros. As pessoas não tinham acesso à luz da palavra de Deus, à mensagem de Deus, e na verdade, estavam sendo enganadas por tantos falsos ensinos e tantas coisas que foram introduzidas na igreja, Yeah. que realmente foi um período de escuridão. E é claro que se as pessoas não têm o temor de Deus, não têm a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus, isso reflete em todas as áreas da vida. Né? E uma coisa que é importante aqui e é uma coisa outra vez natural, quando uma coisa que tinha poder, que tinha luz, assim, vai para trás ou sai do lugar, o que é que acontece? Outro poder entra Claro. para tomar esse lugar. E é exatamente isso que no versículo 13 começa a falar. Ai, 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 porque há uma coisa vai vir. Os três próximas trombetas realmente vai ser pior do que já passou. E imagina, o que nós já lemos dos primeiros 4 trombetas já é bem ruim. Então, não vamos tomar tempo, então vamos direto para o 9, que vai ser o primeiro ai, né? A quinta trombeta de Deus. Lê para nós, capítulo 9, os primeiros 2 versículos. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Aqui já temos muito simbolismo, mas há muitas coisas que já falamos sobre isso. Outra vez, uma estrela caída, que quer dizer assim, um anjo caído. Uma coisa que é importante aqui para entender, a palavra anjo vem do grego, angelos. Essa palavra só quer dizer mensageiro. Né? Então, os anjos de Deus, o que é que eles são? São seres lá do céu que dão mensagens para nós, que ajudam a nós, trabalham para Deus, para cuidar de nós e dar as mensagens e tudo. Aqui nós estamos a ver uma estrela caída ou um mensageiro caído que não tem a verdade. E o que é que ele faz? Ele consegue abrir um abismo, um buraco, né? Um lugar que realmente não tem luz nenhum. Esse é o significado. E o que é que acontece? Essa escuridão espalha para o mundo. O fumo sobe e outra vez, como nós lemos no quarto, né? Que era uma terceira parte que ficou escuro. Aqui, não. Aqui parece que todo o céu, todo o sol fica escuro, né? Então é um período onde a verdade é muito difícil de encontrar. O que é diferente desta trombeta com outra é que a quarta ainda estávamos a falar da igreja, né? Nós estávamos a falar do cristianismo, que por a sua própria escolha saiu da verdade de Deus. O quinto, isto é outro poder, outra religião que entra dentro da história e que causa ainda mais escuridão, ou mais ideias, leis falsas. Né? Ainda com os primeiros 2 versículos, ainda é difícil de saber quem é este poder. Mas, ao ler os outros versículos, eu penso que vai abrir a imagem para nós começarmos a entender. Nós estamos a falar deste período da história do mundo, nós estamos a falar destes poderes. Claramente nós vemos aí a condição terrível. Tanto é que na quinta trombeta ele se refere às 3 últimas, que são realmente até identificadas como ai, ou seja, vai ser algo realmente bem difícil, bem complicado. Né? Então,
nós percebemos aí que na quarta era uma condição apenas, né, que estava se agravando, e agora nós vamos ver que está falando realmente de algumas coisas muito sérias, falando de um outro poder. Né? Deixa-me ler então aqui, para começar a abrir esta história, versículos 3 e 4. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ok, aqui nós até podemos aprender muito. As pessoas que estão a ouvir pensam assim, isto é muito confuso. Foi um anjo caído, agora foi fumo, agora estamos a ver gafanhotos. Mas gafanhotos é uma imagem que a Bíblia usa muito. Assim, quando eram as conquistas, quando os outros países, as armadas, né, as tropas vieram, eles falavam, era como gafanhotos, porque eram muitos. Muita gente. Então, aqui nós estamos a falar de um poder que, assim, do nada, vem muitas pessoas. Assim, uma união de pessoas que, da mesma forma que o gafanhoto vai e come tudo e destrói tudo, este poder está a fazer o mesmo. Então, está a espalhar, está a conquistar os países ao redor. Só que, no versículo 4, fala que eles não podiam entrar dentro das áreas, né, que era verde, com as árvores, com as plantas. Nós já falamos sobre isso, né? As plantas, as árvores, representam o povo de Deus. No Antigo Testamento, representava os judeus, os filhos de Deus, mas no Novo Testamento agora já representa os filhos de Deus, os cristãos, aqueles que seguem a Jesus. Então, este é um poder que começou a crescer bem rápido, unido, né, muitas pessoas, e estavam a conquistar uma terra que ainda não era cristão, então não era a Europa. Basicamente, a grande maioria dos cristãos estavam já na Europa. Isto é um poder que os outros lugares da terra, então tinha que ser mais da África, mais assim, as áreas de Israel, Iraque, Síria, aqueles lugares, né? Uma pessoa que sabe a história já sabe quem é, né? Isto é o começo dos muçulmanos, dos turcos, né? Daqueles grupos que vieram do nada, foi uma coisa muito rápida, como gafanhotos mesmo. Espalharam e realmente conseguiram conquistar toda essa terra muito rápido. Só que neste período, pelo menos no quinto, vai mudar no sexto, né? Mas no quinto, eles ainda não estavam a ir para o norte, nos lados da Europa. Isto é aquela conquista do norte da África e aquelas áreas assim onde os muçulmanos hoje vivem. É bem interessante nós percebermos aí os gafanhotos invadindo e vemos também a ordem de que eles não deveriam causar dano à relva da terra, que representa, assim, o povo de Deus. Então, nós vemos claramente que é um outro poder. Outro grupo, exatamente. Um outro grupo. No quarto, não. No quarto estava-se a falar da igreja, o povo de Deus, Sim. que fez essas escolhas. Mas aqui, como falaste, é outro grupo que surgiu e começou a espalhar, começou a conquistar. Sim, está falando nessa trombeta, na próxima vai ser uma continuação, está falando dos eventos que foram desencadeados pelos muçulmanos, pelo poder muçulmano, né? Como, por exemplo, a conquista de Constantinopla no século XV, decadência do Império Otomano no século XIX, mas nós vamos estudar mais. Tem muita história aqui, né? É bem interessante. Conteúdo. As pessoas que gostam da história leem isto e realmente, como é que eles sabiam, tantos anos antes de acontecer, estas conquistas e estas guerras que ia acontecer, né? Vamos continuar, vamos ler os versículos 5 e 6 para ter ainda mais informação, para ver se nós realmente estamos a falar uma coisa certa ou não. Vamos ler, 5 e 6.
Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Isto é uma parte bem interessante, porque o começo da história, assim, desses poderes, ainda não era aquela guerra contra o cristianismo, né? Eles até viviam juntos em muitas situações. Jerusalém, neste período, era uma mistura de muçulmano, cristão e judeu. E os três até viviam juntos, sem muito problema. Só que já era aquele começo, né? Por causa das diferenças entre as três religiões, já estava a causar, é como uma picadela mesmo, né? A pessoa sente, não mata, mas já começa a sentir, né? A pessoa já sabe que não vai ficar por aí, só vai ficar pior e pior. E é isso que nós estamos a ver. Uma coisa interessante é que fala que não é para sempre. Ele dá um tempo, é 5 meses, né? É um período ordenado por Deus. Vai ter este tempo de sofrimento, mas um dia vai mudar. Vai ter uma diferença. Infelizmente, nós vamos ler, não é uma diferença boa. Vai do ruim para o pior. Mas este realmente é aquele tempo antes da guerra, assim, antes das guerras, que eles estavam a começar a brigar, a ter aqueles sofrimentos e isso. Fala da agonia, né? A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Então, quer dizer, algo doloroso. Não elimina, não mata, mas realmente pode trazer muita dor. E a pessoa vê isso, assim, neste sentido. Não é que eles estavam a matar as pessoas, mas podiam tirar a tua casa. Não, agora este terreno é meu. Este país agora é muçulmano, então vocês não têm direitos, vocês não têm casas mais, vocês agora trabalham para nós. Então foi esses sofrimentos, uma coisa que algumas pessoas até dizem que é pior, né? A pessoa perde todos os direitos, toda a liberdade, tudo que tinha, né? Mas ainda não é morte, ainda não é guerra, né? Então a Bíblia está a fazer essa separação. É um tempo bem ruim, doloroso, mas ainda não é o tempo das guerras entre os cristãos e os muçulmanos. Vamos continuar. Agora nós vamos até ver a imagem dos gafanhotos, que vai dar mais um nível de entendimento deste povo. Deixa-me ler aqui, eu posso ler 7 e 8. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Então, outra vez, uma pessoa lê isto, a pessoa fica chocada. Imagina um gafanhoto com tamanho de cavalo, com dentes de leão, cabeça humana, só que isto é tudo simbólico, né? Gafanhoto, o simbolismo é que é muitos, como uma tropa mesmo. Só que depois fala que eles apareciam como cavalos, que é exatamente que eles batalhavam assim. As tropas, a maioria, naqueles tempos, os muçulmanos, eles andavam de cavalo. E é interessante, a arma que eles usavam mais era a flecha, né? Era o arco, que é como o espinho também, né? Aquilo é como o escorpião, a maneira que atinge a pessoa. São seres humanos, porque o rosto é o rosto humano. A coisa mais interessante é os cabelos, né? Fala que o cabelo é como se fosse o cabelo de mulher. Por quê? Para um judeu, o homem era cabelo curto. A mulher é que tinha cabelos longos. Mas para os muçulmanos era o contrário. Os homens usavam cabelos longos como as mulheres. Então é por causa disso que quando João está a ver a imagem, ele fala assim, os homens têm cabelo como as mulheres. Então,
em todos os aspectos, nós estamos a ver realmente aquelas primeiras conquistas dos muçulmanos nessas áreas, né? E é tão interessante como Deus pode dar tanta informação aqui, né? Exatamente. Esses 2 versos trazem uma informação bem clara quando nós colocamos tudo em conjunto com aquilo que nós já lemos no começo. Nós vemos claramente, está falando aí de um exército, porque os gafanhotos, eles sempre andam em grupos, né? Yeah. Muitos, Yeah. e saem então devorando tudo. Então nós vemos realmente a descrição de todos eles de maneira bastante clara. Até fala do tamanho do cabelo, né? Rosto humano, preparados para a batalha, e nós já estamos vendo que é um exército que está indo, né? Yeah. E a cabeça com algo como coroas de ouro. Então, o que normalmente um soldado usa na cabeça? É capacete, né? Capacete. E era capacetes de ouros que eles usavam. Uma coisa que é interessante, que já falamos no começo, é uma das razões que isto aconteceu é porque a igreja estava a ficar escurecido e estava a perder muito poder. E o que é que acontece outra vez? Quando tem aquele espaço, outro grupo entra e fica lá. E foi exatamente isso que aconteceu, porque Jerusalém antigamente era cristão, né? A igreja estava lá, isso, mas com todos os problemas, com todas as mudanças, muita coisa que estava a acontecer dentro da igreja, eles perderam muito poder e este poder entrou muito rápido, né? Foi um choque até para a igreja e para os cristãos ficaram com muito medo, porque imagina uma tropa assim forte, e é isso que causa os problemas do futuro, né? As guerras. Na verdade é uma lição para nós também, a lembrança de que nós devemos também andar com Deus, fazer a vontade dEle, não permitir que outros ensinos errôneos, né? Tradições, ensinos pagãos, né? Eles entrem na nossa vida ou na nossa fé, porque aí já não estaremos conectados com Deus e Deus vai ter que permitir que nós sejamos julgados e até passemos por situações como o povo de Deus passou, né? Eu também penso assim em famílias. Quantos pais, quantas mães ficam com medo dos filhos? Só que isto também é importante. Se a pessoa perde assim, a influência com o filho, com más hábitos, né? Isso vai deixar que outras coisas vão entrar dentro da vida da criança, né? E é por causa disso que muitas vezes as crianças seguem caminhos que não é certo porque os pais não estavam lá, não fizeram também as escolhas certas, não foram bons exemplos, né? Então, esta mensagem aqui tem muitas maneiras de ver, né? Como quando a pessoa começa no caminho errado, as consequências na vida da pessoa. Exatamente. Vamos continuar? Lê para nós 9 e 10. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Aqui nós só estamos a ver uma continuação, né? Realmente é uma tropa aqui. São os cavalos, carruagem, essa coisa toda. Está bem claro. Então João só está a explicar. Olha, não estou a falar de gafanhotos. Isto são seres humanos com cavalos em tropa e fazer isso tudo. Deixa-me ler, só por causa do tempo, deixa-me ler 11 e 12 aqui. Fala assim. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro aí passou, 2 outros ais ainda virão. Então aqui fala do rei sobre eles, que é um anjo. Mas temos que lembrar, um anjo é só um mensageiro. E aqui, se nós estamos a falar dos muçulmanos, o rei ou o mensageiro dos muçulmanos é Maomé, né? Só que aqui está a dizer, a mensagem dele
não é do céu, mas é do abismo, não é da escuridão, né? Não está a dizer que eles são ruins, só está a dizer que a mensagem deles não é verdade, não é a mensagem de Deus. E vamos parar por aí. Eu queria orar, porque eu sei que isto é bem pesado por muitas pessoas, mas a mensagem é simples. Nós temos que ficar perto de Deus, nós temos que ficar com a verdade de Deus. Quando a pessoa faz isso, não é preciso temer, não é preciso saber que vai haver estas mudanças e isso. Deus vai estar connosco. Vamos orar juntos. Deus, obrigado mais uma vez pela Bíblia, pela esta mensagem, mesmo que foi bem duro. Que nós possamos ser as pessoas não na escuridão, mas na luz. Que nós podemos não só ter Bíblias, mas ler as Bíblias, estudar a Bíblia. Que nós podemos ser pessoas da luz, que não precisamos ter medo destes outros grupos e situações. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. E para te ajudar a andar com Jesus, entender os seus planos para a sua vida, nós queremos enviar a você gratuitamente este pequeno manual trazendo ensinos a respeito de Jesus. Jesus, o restaurador da vida. Para que você possa receber gratuitamente na sua casa, anote as informações que aparecerão na tela seguinte e solicite o seu. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente, nós chegamos ao fim deste episódio, mas queria dizer muito obrigado para o professor Dário. Foi uma bênção. Na próxima semana nós vamos ler o segundo ai, né? A sexta trombeta. Sim. Então vocês não vão querer perder, mas até lá lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.